A paz de Cristo para a minha igreja. Amém. Que bom estarmos juntos nessa manhã para estudarmos a palavra de Deus. E assim, a gente já fica nervoso, né, gente? E sabe quem está aqui hoje? O comentarista da revista. É coisa boa mesmo do céu, né? Pastor João Caetano. Você pode dar uma salva de palmas agradecendo a Deus pela sua vida? E vamos dar essa aula com... Ô, glória, é forte. Deus é bom e nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Vamos estar estudando a lição número 7. Você pode abrir aí a lição. Nós vamos estar falando da lição. Você que tem a sua revista, você que ainda não tem a revista, quem ainda não tem a sua revista aqui essa manhã? Dá para você levantar a mão assim? Cadê os obreiros? Tem alguém que ainda não tem lá atrás? Eu vi lá, ó. Aqui no meio, aqui, ó. Aqui no meio, aqui, ó. Adquira a revista. Se você não tem o recurso aí para poder pagar, agora depois você acerta lá, mas pegue a revista, porque hoje nós vamos estar literalmente lendo a revista. Amém? Como eu disse, é a lição número 7. Que fala sobre as duas testemunhas do final dos tempos. Está lá o texto bíblico básico, vamos estar lendo, está lá em Apocalipse 11, a partir do versículo 3 até o 12. Abra aí a sua revista, você que está com a sua Bíblia, Apocalipse 11, do 3 ao 12, que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para proferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Versículo 10. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitavam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. O texto áureo está lá em Isaías 43, 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Glória a Deus pela palavra, pela essa lição que nós estamos estudando essa manhã. É interessante que esse trimestre, a revista está tratando de vários temas relacionados à volta ao fim dos tempos e à volta de Jesus. O livro de Apocalipse, que é o livro que é abordado nessa lição, ele trata de eventos relacionados à volta de Jesus, como também destaca personagens que irão participar desse tempo. E as duas testemunhas são uma desses personagens que irão participar desse tempo em que Apocalipse destaca.
Esses eventos, eles vão ter um marco inicial. Qual é o marco inicial? Esse marco é definido com a volta de Jesus nos ares, ou seja, nas nuvens, onde os salvos, os fiéis, a igreja do Deus vivo, será arrebatada para encontrar com o seu Salvador na glória. Eu louvo a Deus porque você está aqui essa manhã e creia nessa palavra, que quando a trombeta soar, quando Jesus nos chamar, porque nós encontraremos com eles nos céus e viveremos eternamente. E viveremos para sempre com o nosso Redentor e com o nosso Salvador. No âmbito terreno, esse marco, com a volta de Jesus, começa o período tribulacional, que serão os 7 anos, que se dividem em 2 partes. Os primeiros 42 meses, que são 3 anos e meio, são aqueles anos que aparentemente haverá paz. Mas os últimos anos, os últimos 3 anos e meio, que são os últimos 42 meses, serão anos de grande tribulação, onde as testemunhas estarão presentes, onde estarão marcando o propósito que Deus determinou para as suas vidas. No âmbito celestial, nós, os salvos, nós estaremos lá no tribunal de Cristo, que foi a lição que foi dada, a 4ª lição que foi dada, e também estaremos nas boldas do Cordeiro, que é a lição 9, que será dada ainda nesse trimestre. A gente pode ver que nesse período, quem vai querer ouvir a testemunha aqui nesse lugar? Acho que ninguém, né? Porque nós vamos querer estar com o Senhor lá na glória. Porque esse vai ser o período da grande tribulação, da tribulação, onde vai haver muita dor, muito sofrimento, onde nós vamos ver o poder do maligno se manifestar. Nós vamos ver não, porque não estaremos aqui, né? Aqueles que ficarem verão o poder do maligno se manifestar de tal forma que ou crerão verdadeiramente no Senhor, ou irão eternamente para o inferno. É isso que nós vemos. E aí no capítulo 11, como nós lemos aqui de Apocalipse, como pudemos perceber pela leitura, trata dos eventos relacionados às 2 testemunhas de Cristo, que irão estar presentes nesse período da grande tribulação. E aí, quando nós falamos sobre testemunha, nós precisamos entender o que é testemunha. Muitas das vezes nós falamos assim, testemunha. O que é uma testemunha? O que é testemunhar? Nós precisamos entender o que é isso. O que é testemunhar? Testemunhar é provar, testemunhar é comprovar, testemunhar é evidenciar, testemunhar é mostrar, testemunhar é revelar e testemunhar é justificar. E quem pode ser testemunha? Quem pode ser uma testemunha? É aquele que presenciou o fato, pode validar aquilo que ele viu e que aconteceu. Ele pode falar dos fatos e dos acontecimentos com veracidade, com verdade, porque ele viu e ouviu tudo o que ocorreu. O interessante é que nós podemos destacar 3 tipos de testemunhas. De testemunho que nós podemos ver aqui no nosso âmbito, como é que essas testemunhas, quem são essas testemunhas e como é que elas podem testemunhar. A primeira seria uma testemunha presencial. O que é uma testemunha presencial? Ela presenciou de forma ocular, viu, o fato ou o evento que ocorreu. Na Bíblia nós temos os exemplos daqueles que viram a presença, o caminhar de Cristo aqui na terra, que foram quem? Os apóstolos. E eles testemunharam a respeito da mensagem do Evangelho, não só testemunharam da mensagem, mas também viveram com Cristo. Então eles foram testemunhas oculares, presenciais. Também existe a testemunha referencial. Qual é essa testemunha? Não necessariamente viu ou presenciou o fato, mas lhe foi passada todas as informações acerca do acontecimento por alguém que viu e viveu o fato. Aqui não temos também dessas testemunhas. Nós não ouvimos diretamente dos apóstolos, daqueles que andaram, dos discípulos de Jesus, sobre a sua vida.
mas através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, nós ouvimos o que Jesus fez, nós ouvimos o que Jesus é, e que Ele nos salvou e morreu na cruz para nos salvar e nos libertar. Então nós também ouvimos isso. Então nós não somos nem testemunhas presenciais dos fatos que Jesus, como Jesus andou aqui na terra, nem das pessoas que viram os fatos que ocorreram. Mas aí nós nos encaixamos nas testemunhas experiencial. Por quê? São pessoas que viveram uma experiência que tem relação com um fato ou um acontecimento. Todos nós aqui recebemos o Espírito Santo, que Ele tocou no nosso coração, para que nos revelasse, para que tivéssemos a certeza da experiência que temos com Cristo, que Ele verdadeiramente morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então nós participamos desse testemunho, nós somos essas testemunhas, que nós não vimos ocularmente os fatos que Jesus, os acontecimentos que Jesus marcou na sua época, nós não conversamos com as pessoas que viveram na época do Senhor, mas nós temos a experiência do Espírito Santo que nos revela quem é o nosso Deus e quem é o nosso Salvador. Então nós somos testemunhas daquilo que Deus faz. E aí, o Espírito Santo falou ao meu coração, que o que nós precisamos ver, que somos muito mais bem-aventurados. Em João 20, 29 vai dizer, disse-lhe Jesus, porque me vistes, Tomé, crestes, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e não creram. Então você é bem-aventurado, porque você não precisou ver as maravilhas, os milagres, aquilo que Jesus fez, para crer no seu poder e crer que Ele é o Salvador da sua vida. Então creia que você é uma testemunha. E aí vamos para a lição. Quais são os objetivos dessa lição? Primeiro, analisar a missão das duas testemunhas no contexto escatológico. No tempo futuro, e o que significa a escatologia para nós, é a doutrina do fim dos tempos. Escatologia significa isso, é o estudo do fim dos tempos. E essas testemunhas virão nesse tempo, e qual é a missão que elas terão que cumprir? Nós vamos aprender isso aqui na lição. A segunda coisa, conhecer as principais características do plano divino para uma vida de testemunho cristão fidedigno. Apesar de esses acontecimentos, de ser algo que é para o futuro, isso influencia na nossa vida hoje. Nós precisamos ser testemunhas de Cristo, para que as pessoas que estão no mundo, que estão perdidas, consigam também receber a mensagem da cruz, a mensagem de amor e a mensagem de salvação. A terceira coisa é conscientizar-se de que uma testemunha fiel e autêntica passa por perseguições ou até mesmo pela morte, como as duas testemunhas. Nós precisamos entender isso, que sermos testemunhas do Senhor, nós sofreremos sim perseguição, porque nós somos luz, e a luz, aonde chega as trevas, incomoda. E nós precisamos entender isso, tá bom? Aí vamos lá para o ponto 1 da nossa lição, que diz sobre as duas testemunhas escatológicas. Você que está com a sua lição, abre aí que nós vamos ler esse primeiro parágrafo aí que está na lição, que diz assim, ó: muitas especulações foram feitas no decorrer da história a respeito da identidade das duas testemunhas. Uma das correntes mais conhecidas defende que elas representam os dois testamentos, o Antigo e o Novo. Outros estudiosos, no entanto, afirmam que elas podem retratar duas dispensações, como, por exemplo, a lei e a graça. Outros comentaristas bíblicos acreditam que podem ser Josué e Zorobabel, João e Paulo, Enoque e Elias, ou talvez dois pregadores, um judeu ou outro gentil. Entretanto, a opinião mais predominante é que sejam Moisés e Elias. Foi interessante quando eu estava lendo, quando o comentarista colocou essa parte, esse texto sobre essas duas testemunhas, essa introdução no primeiro tópico da revista, e há uma discussão sobre quem seriam essas duas testemunhas.
O interessante é que a palavra de Deus não revela quem são essas duas testemunhas, não afirma quem são. São apenas suposições e opiniões daqueles que estudam e veem uma corrente, veem algo que pode levar a esse entendimento, algum estudo, algum conhecimento, algum fato. Mas, na verdade, não se tem certeza de quem são essas duas testemunhas. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração, dizendo o seguinte, que, pelo que podemos perceber, não se tem uma afirmação precisa de quem são as duas testemunhas. São suposições, opiniões, nada concreto e de fato. Isso me fez entender que o que mais importa não é saber quem é a pessoa, é saber o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. Aquilo que ela precisa cumprir. Como eu disse, são fatos futuros. Mas esses fatos que estão na palavra de Deus, elas nos mostram o que devemos e como devemos agir no dia de hoje. Para não vivermos esse tempo de tribulação. Para não precisarmos ouvir essas duas testemunhas a respeito daquilo que Deus é para nós hoje. De quem Jesus é para a nossa vida. É interessante, essas testemunhas isso me faz entender que o mais importante não são os personagens, mas os acontecimentos que elas darão validade. Nós precisamos ver que esses acontecimentos, eles acontecerão de verdade, porque está na palavra de Deus, ela vai se cumprir. Mas como devemos agir diante desses acontecimentos? Nós queremos passar pela grande tribulação ou queremos ser arrebatados quando Jesus vier buscar a igreja? Nós precisamos entender isso. E o que te faz importante é algo que eu percebi nesse tópico. O que nos faz importante não é o nosso nome, mas aquele que todos veem a quem servimos. É Jesus na nossa vida que vai nos dar destaque. Não é o nosso nome, não é o nosso conhecimento, não é aquilo, não são as nossas habilidades, mas é pelas nossas habilidades, pelo aquilo que a gente é, quando a gente demonstra o Senhor Jesus para o mundo, aí nós temos destaque, porque somos reconhecidos como filhos e salvos por Jesus. É isso que interessa. Eu estava vendo isso. No item 1.1 vai dizer, sobre as testemunhas especiais. É interessante, só voltando a esse ponto 1, que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer que comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então hoje, no dia de hoje, nós somos testemunhas através das nossas atitudes. As pessoas veem Cristo através de nós, não veem o pastor Josué, não veem o João, não veem a Maria, elas têm que ver Jesus através de nós, porque é assim que seremos verdadeiramente testemunhas de Cristo, nos dias de hoje. E aí nós vamos para o item 1.1, que diz lá, as testemunhas especiais. Na revista vai dizer, essas duas testemunhas encontram-se no meio da 70ª semana das visões escatológicas de Daniel. Essas visões estão lá em Daniel 9, capítulo 9, versículo 24, que diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Esse período que as duas testemunhas vão estar aqui, vão ser para testemunhar, falar de quem Deus é, para aqueles que ficarem. É interessante que Deus é tão amoroso, que mesmo com a primeira volta de Jesus, onde a igreja vai ser arrebatada, Deus ainda vai dar mais uma oportunidade para aqueles que não se converteram, que não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vai ser um tempo fácil? Não. Mas Deus ainda vai enviar duas testemunhas para falarem do seu amor, para falar de quem Deus é, para falar que Deus é misericordioso, que ainda há uma oportunidade para que elas aceitem a Jesus como seu Rei e como seu Salvador. Eu vejo o amor de Deus se manifestando nisso.
E é interessante, essas testemunhas não são pessoas especiais, apesar de ter sido destacado aqui, testemunhas especiais, elas não são diferentes fisicamente, biologicamente do que nós. O que faz a diferença nessas testemunhas, elas serem especiais, é porque elas não aceitam a questão da iniquidade, a falsa paz, elas não vão aceitar essa falsa paz, elas não vão adorar, não vão aceitar a adoração ao inimigo, a Satanás, as mazelas desse mundo. Elas farão a diferença no seu tempo. É isso que as torna especiais. E o que nós podemos aprender com isso nessa manhã? O que nos torna especiais para Deus é quando fazemos a diferença no mundo hoje. O mundo que vive uma iniquidade, o mundo que vive em pecado, essa ideologia que nós às vezes não combatemos, essa ideologia que às vezes nós ficamos calados e não somos testemunhas da parte de Deus. Eu quero contar um testemunho aqui muito interessante. Eu voltei a fazer uma graduação. Estava numa das aulas que o professor falando sobre comportamento organizacional, e o professor falando ali, destacando isso nesse semestre. A maioria da sala são jovens entre 18 e 25 anos. O vovô da turma sou eu, 50 anos. E mais uma meia dúziazinha ali que está na faixa entre 35 e 45 anos. E o interessante é que o professor estava ali empolgado, falando coisas abençoadas, coisas assim que traziam conhecimento. De repente falou sobre a questão do cérebro, sobre como é que o nosso cérebro se divide em 3 partes, e a primeira parte, ela é a parte do instinto, e quando ele estava falando sobre essa parte do instinto, ele comentou o seguinte, que o sexo é instintivo, e se é instintivo, nós não temos escolha. Para um jovem, significa o quê? É meu instinto, eu faço o que eu quiser. Na hora ali eu falei assim, professor, o sexo é instintivo sim, mas para procriação e perpetuação da espécie. Por isso que todo animal tem o sexo em si como instintivo. Para propagar a espécie, para aumentar a espécie. Mas para nós, como o senhor acabou mesmo de falar, nós temos as 3 partes do cérebro e nós temos raciocínio. Então, para nós, é uma escolha. Para nós, é uma escolha. Você sabe o que ele falou? Estou vendo que você é religioso. Eu falei, professor, não tem nada a ver com religião. É ciência e biologia. Quando eu falei isso, você sabe o que aconteceu? Ele falou assim, vamos voltar para a matéria? Falei, vamos, professor. Em todas as aulas, eu não faltei uma. Ele nunca mais tocou em assunto que seria desse tipo. E lá, as outras, quando eu vi os outros alunos, eram alunos de 18 a 25 anos. Se a gente não combater aquilo, essa ideologia que o mundo tenta passar, e graças a Deus, eu dou graças a Deus pela vida do nosso pastor. Você não precisa ir para uma faculdade, você não precisa fazer algo muito mirabolante, estudar muitos livros, você tem um pastor que te orienta. Um pastor que te dá sabedoria, um pastor que traz conhecimento, para que você seja verdadeiramente uma testemunha de Cristo aqui nesse mundo. Você sabe o que eu falei? Eu falei tudo que eu ouvi do pastor, tudo que o nosso pastor fala, tudo que ele defende, não só como pastor, mas como cidadão, como homem de Deus, que ele vai ali nos tribunais, que ele vai ali no congresso, o que ele fala, eu peguei a fala dele. E quando eu rebati, vários alunos olharam assim, realmente, é isso mesmo. Então você é testemunha de Cristo aonde você estiver. Mas o que você tem feito? Você tem se omitido hoje como testemunha do Senhor? O Espírito Santo colocou essa passagem, Jesus escreveu, mandou que João escrevesse Apocalipse para nos mostrar hoje o que devemos fazer, o que vai acontecer no futuro sim. E como essas testemunhas vão agir, mas nós hoje temos que ser as testemunhas de Cristo. Nós precisamos fazer a diferença nesse tempo.
Precisamos nos envolver mais com aquilo que a gente acredita, com a mensagem da cruz, com a mensagem da salvação. Nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus, nós precisamos nos envolver com a casa de Deus, nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. Fizemos um trabalho lindo, um trabalho que Deus colocou no coração do nosso pastor, atos de servir. Eu não sei o que você estava fazendo ontem, mas eu digo para você que você perdeu uma oportunidade de ser testemunha de Jesus, para pessoas que necessitam de algo, para pessoas que necessitam receber o amor de Cristo. É muito bom estarmos sentados aqui, ouvirmos uma palavra, crescermos na graça, no conhecimento. Mas como o nosso pastor fala, aqui nós edificamos a nossa fé, para lá no mundo nós manifestarmos ela. E é isso que você vem fazer aqui essa manhã. É isso que quando você vem para um culto de celebração, você vem edificar a sua fé, para manifestar aonde você passar. Marcos 13:10 vai dizer: mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Sermos testemunha do Senhor significa obedecermos o ID de Jesus, pregarmos a palavra de Deus, falarmos do seu amor no tempo presente, para que verdadeiramente o amor de Cristo seja manifestado aonde estivermos. O item 1.2, fala sobre os castiçais e oliveiras. Na revista diz assim, no decurso de 3 anos e meio, despontará um fato que comprovará a origem divina das duas testemunhas, simbolizadas no Apocalipse como castiçais e oliveiras, que estão diante do Deus da terra. Como castiçais, elas refletirão a luz divina e iluminarão o mundo, envolto em trevas. Como oliveiras, árvores que produzem azeitona e de cujo fruto se extrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo, ungidas, separadas e enviadas pelo Senhor Todo-Poderoso. As duas testemunhas serão instrumentos vivos da glória de Deus. Você é hoje o castiçal e a oliveira que Deus tem plantado aonde você estiver. Você é hoje quem Deus está chamando, quem Deus está ungindo, quem o Espírito Santo está aí ao seu lado, te orientando, te dando poder para você ser essa testemunha. Você é luz aonde você estiver. Onde a luz chega, as trevas não podem ficar, elas são dissipadas. E quantas pessoas, eu não sei no seu trabalho, eu não sei se você estuda, eu não sei no ônibus que você pega, no carro, aonde você para, se você tem sido luz para essas pessoas. O Espírito Santo nos conclama esse dia, nessa manhã, para que sejamos verdadeiramente os castiçais e as oliveiras hoje, onde a luz do Senhor vai brilhar na nossa vida, e as pessoas verão a graça, o amor, a misericórdia, a compaixão de Jesus, através de mim e de você. Nós precisamos entender isso. Lucas 4, 18 e 19 vai dizer, está na revista: e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós fomos feitos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. Através de Cristo nós fomos feitos filhos. E essa promessa aqui foi para Jesus. Essa promessa que está lá em Isaías foi feita para o Filho de Deus. Se nós somos filhos de Deus, essa promessa é para mim e para você. Você é a luz do mundo, sim. Você tem o poder, você é filho de Deus. Deus lhe deu poder para pregar aos cativos, para trazer liberdade àqueles que estão presos, para trazer saúde, força, vigor para as pessoas que necessitam.
Porque Deus já te deu esse poder, porque você é filho dele. Então nós precisamos estar atentos a isso. O item 1.3, profetas na terra dos profetas. É interessante que a revista vai dizer, o propósito divino para as duas testemunhas é de que sirvam como vozes proféticas no tempo do fim. Elas alertarão as pessoas a buscarem o Senhor, enquanto houver oportunidade. Lá em Isaías 55:6, vai falar isso. Anunciarão as punições e bênçãos prometidas, quando os reinos forem do Cristo de Deus. Profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do remanescente que fugira para o deserto. Vaticinarão a derrota do anticristo e seus exércitos. As duas testemunhas exercerão seu ministério profético durante o tempo pré-determinado pelo Senhor. É algo interessante isso aqui. Elas vão ser essas testemunhas e irão fazer todas essas maravilhas. Elas vão anunciar, elas vão provar, elas vão falar quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus pode fazer. Parece diferente nos dias de hoje, onde o mundo está numa iniquidade, você vê a trajetória que o mundo está indo. Nós, às vezes, como vivemos aqui muito na igreja, nós vivemos às vezes numa bolha, onde aqui tudo é maravilhoso, porque a presença do Senhor é real. E onde Ele se faz presente, a gente tem paz, a gente tem alegria, a gente tem esperança. Esperança como? Todas as vezes que você vem aqui, você recebe uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Você está passando por uma luta, só Deus sabe a luta que você está passando. Mas quando você vem aqui, a sua esperança é renovada, a sua fé é aumentada. Você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas da sua vida. Mas as pessoas que estão aí fora, quando nós ouvimos no noticiário algo que é muito gritante, que ainda não se tornou normal para o mundo secular, aí nos desperta. Aí nós vemos, olha como é que o mundo está. Mas se passarmos dali para fora e ouvirmos as pessoas e os acontecimentos, nós veremos como o mundo, para onde o mundo está se dirigindo. Quem está sendo o rei desse século? Quem está sendo aquele que diz que o mundo é dele? A opressão, a malignidade, a violência. Nós vivemos, graças a Deus, debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos abrigados na sombra do Onipotente, glória a Deus. Mas quantas pessoas ainda não estão caminhando a passos largos para o inferno? E a palavra de Deus, a lição nos conclama para isso, para sermos profetas, na terra dos profetas. Eles vão ser profetas em Jerusalém, em Israel, para testemunhar no palco aonde o nosso Cristo foi crucificado e morto, para falar para aqueles que Jesus vive, reina e será eternamente o Deus para todo sempre. Nós precisamos estar atentos e acordar para isso no dia de hoje. As vestimentas significativas, a revista vai falar que os panos de saco, os tecidos grosseiros, fabricados com pele de bode, eram utilizados por aqueles que pranteavam. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza, insatisfação e desconforto. A gente sabe que quem segue a Jesus tem a humildade dentro de si. Não se acha, não acha que é o melhor, não acha que tudo é feito por Ele mesmo. Entende? E nós aqui temos isso, nós entendemos que a boa mão do Senhor está sobre nós. E temos alcançado as bênçãos, as promessas, as vitórias, porque o amor de Deus está sobre a nossa vida. Que dependemos dEle em todas as nossas circunstâncias, adversidades, em todo o nosso caminhar, em todas as nossas situações, nós dependemos do Senhor. É a boa mão dEle que está sobre nós, nos guardando, nos livrando, nós entendemos isso. Mas mais do que isso,
reconhecer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Deus amoroso. Nós precisamos ser como as testemunhas, termos tristeza no nosso coração, ficarmos insatisfeitos, termos em nós o que eles tiveram aqui, um desconforto, pela situação que o mundo está vivendo, pelas pessoas que às vezes estão do nosso lado, às vezes um parente, um irmão, um primo, um filho. Nós temos que nos compadecer, nos entristecer pela situação que eles estão vivendo, fora dos caminhos de Jesus. É isso que faz. A vestimenta significa isso, termos isso hoje na nossa vida. Nem achar quando passarmos por alguém, às vezes está ali deitado na rua, não nos sensibilizarmos por isso. Não olharmos para ele e dizer assim: Senhor, abençoa, Senhor, salva essa vida. Ainda que você não possa acolher ou fazer nada, mas faça algo, peça ao Senhor. Senhor, envia alguém que pode. Senhor, se eu não posso ir, que eu possa contribuir, que eu possa ser generoso, que eu possa ser liberal, com a obra de Deus, essa obra que salva vidas. Isso tem que nos sensibilizar, nem acharmos que porque já alcançamos a salvação, e eu digo para você, a salvação nós buscamos ela todos os dias, não é uma vez que aceitamos a Cristo que somos salvos para sempre. Todos os dias é uma batalha. Nós lutamos contra nós mesmos, para quê? Para alcançarmos o galardão, a salvação que Cristo já nos deu. Mas nós precisamos nos sensibilizar. É interessante que Romanos 12, 1 e 2, você conhece esse texto. E nós lemos esse texto aqui várias vezes, que diz lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o nosso corpo é se sensibilizar. Culto racional é você levar a mensagem da cruz àqueles que necessitam. É saber trazer o conhecimento a essas pessoas, o conhecimento que Deus já te deu, que o Espírito Santo fala todos os dias, todas as manhãs no seu coração. Você é salvo, você é lavado, você é remido. Mas olha só, olha aquela pessoa, aquele seu amigo, ele está indo para o inferno. E às vezes nós achamos que é a nossa consciência. Ah, não, é coisa da minha cabeça. Não, o Espírito Santo tem falado ao nosso coração. E nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Ele tem despertado a sua igreja. Há um avivamento sim, o avivamento começa comigo e com você. Para levarmos essa mensagem que salva as pessoas. E vai dizer mais: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Todos os dias o Espírito Santo renova em nós a nossa fé, renova em nós a nossa esperança, mas também nos dá ousadia e coragem para falar dele. Nós não podemos ser conformados. E isso significa, eles vão se vestir dessa indumentária, dessa roupa, para as pessoas entenderem que eles não estão satisfeitos, que entristece algo que está acontecendo ao seu lado. E muitas das vezes nós, que temos a palavra, que somos a luz, não nos sensibilizamos com alguém que está do nosso lado, um amigo de trabalho, alguém que de repente fala com a gente no ônibus, no metrô, na van, alguém que de repente puxa um assunto do nada. Bom dia, tudo bem? Pô, o dia hoje, o sol está quente, não é? Opa, Espírito Santo. Despertou, é mesmo, o sol está quente, mas Deus está no controle. Deus abençoe seu dia. Hoje vai ser um dia de bênção para você. Não fique acanhado não fique com vergonha. É o Espírito Santo que está te impulsionando. Quem vai dar o crescimento é Ele, mas alguém precisa jogar semente. E às vezes nós jogamos semente, é interessante a passagem da semente. São 4 tipos de terreno, só um é o fértil.
E às vezes o Espírito Santo nos fala aonde devemos jogar a nossa semente, porque ali vai dar fruto. E nós não identificamos porque não ouvimos a voz do Senhor. E às vezes jogamos a semente aonde não vai frutificar. Nós precisamos entender isso. O ponto 2 da revista: as testemunhas poderosamente capacitadas por Deus. Vai dizer assim no item: para desenvolverem a sua missão, as duas testemunhas escatológicas receberam de Deus poder para enfrentar o governo do anticristo, que opera por Satanás. Eu vejo que não depende de nós, não é a nossa capacidade, não é nosso conhecimento, são os nossos talentos. É Deus na nossa vida quem nos capacita, quem nos dá poder para levar essa mensagem. É o Espírito Santo que, através de nós, quando deixamos Ele fluir, Ele nos usa com poder, com graça, com glória, e vidas são arrancadas do inferno para viverem uma vida de glória e serem eternamente salvas pelo Senhor. É o Senhor quem nos capacita. Tudo que temos, somos e realizamos, vem do Senhor, porque vem dEle, por Ele e é para Ele. Nós precisamos ter essa consciência. O item 2.1 vai dizer o poder de Deus. Deus declara na revista, Deus declara que as duas testemunhas são dEle e que as dotará de poder, a fim de que possam comprovar suas profecias e executar, em última instância, seus planos eternos. Durante 3 anos e meio, os dois personagens escatológicos serão imbatíveis, serão poderosos e serão invencíveis. Como profetas, vaticinarão o juízo divino sobre os seus inimigos e sobre a natureza, e seus vaticínios se cumprirão imediatamente. Isso significa o quê? Desde que aceitamos a Cristo, nós somos testemunhas da mensagem da cruz. Deus já nos capacitou. O Espírito Santo já nos deu poder para clamarmos, como foi falado aqui ontem. Pessoas que nunca tinham orado por ninguém, quando oraram, sentiram a presença do Espírito Santo e viram que a oração que fez não foi uma oração talvez muito bonita, maravilhosa, como alguns acham que tem que ser, mas foi aquilo que o Espírito Santo colocou no seu coração e onde proferiu uma palavra profética sobre a vida daquela pessoa e foi alcançada pelo amor de Deus. A semente foi plantada e nós vivemos essa experiência e Deus nos deu poder. Poder para quê? Às vezes não desmerecendo as irmãs, os irmãos que oram. Vou na irmã fulana, vou no irmão fulano que eles oram. Não é desmerecendo, porque a oração faz parte da vida cristã. Todos aqueles que são de Deus, que são de Cristo, precisam exercitar esse poder, porque Deus já nos capacitou. Deus já nos deu poder que quando orarmos, os enfermos seriam curados, os endemoniados seriam libertos. Nós não podemos ficar acuados, mas verdadeiramente manifestarmos o poder de Deus que Ele nos deu. Ter ousadia, coragem, deixar o Espírito Santo fluir através de nós. Nós cantamos muito: Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Enche, mas encher para quê? Encher para quê? Às vezes estamos transbordando e não alimentamos, não fazemos aquilo que Deus nos proporcionou para fazer. A nossa missão, a missão que eles têm, que eles terão de fazer, é anunciar as boas novas e a salvação de Jesus, mesmo em um tempo de grande tribulação. Você acha que é diferente para nós hoje? A nossa maior missão aqui na terra é essa: é propagar o Evangelho, é levar a salvação àqueles que necessitam, é curar enfermos, é expulsar espíritos malignos. Deus já nos deu esse poder. Precisamos exercitar, não é nem tomar posse, porque se já nos deu é nosso. Precisamos colocá-lo em prática, e colocar em prática
é fazermos a vontade de Deus. É orarmos, é lermos a palavra, é jejuarmos, é estarmos mais próximos de Deus, para que Ele nos use cada dia mais e nos mostre o seu verdadeiro sentido. É interessante, o item 2.2 diz, a manifestação do poder de Deus, obras maravilhosas, frutos do poder incomparável do Senhor, aparecem em todo o texto bíblico. Nós vemos que na Bíblia toda fala das maravilhas da grandeza de Deus. O que Ele fez com o povo de Israel quando saiu ali do Egito, com os hebreus. Eram milagres atrás de milagres, maravilhas atrás de maravilhas. Só algo que o nosso pastor sempre destaca aqui, as vestimentas. Você imagina sair, rodar 40 anos no deserto. A criança, pé de criança cresce rápido. Não é? Hoje ainda mais, né? Com biscoitinho vitaminado. As crianças crescem rápido. Você sabe o que é a sandália? Acompanhar o crescimento. A roupa também crescer junto. Isso é milagre ou não é milagre? Isso é maravilha ou não é extraordinário e sobrenatural de Deus? E eu digo para você nessa manhã, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua realizando as mesmas maravilhas. Ele supre as suas necessidades. Ele te dá força, Ele te dá ânimo, Ele te dá livramento. Ele te dá livramento. Às vezes nem vemos, se é para o Senhor, Paulo é mais forte. Se é para Jesus, glorifica o seu nome, dá um glória, um aleluia. E nós vemos o livramento. Todas as vezes eu vejo a mão do Senhor agindo na minha vida. Sábado passado peguei a estrada. Resolvi parar para tomar um café depois de... Aí parei, 30 minutinhos. Tomar um cafezinho. Tomei o café, tudo bem, tranquilo. Peguei a estrada de volta. Passou uns 20 quilômetros, o trânsito parou. Falei, Jesus, é a obra. Estrada a Dutra, falei, é a obra. Mas aí eu reparei que do outro lado da pista, não passava nenhum carro. Eu falei, Jesus, acidente. Aí fiquei ali, 2 quilômetrozinhos, demorei uns 40, 50 minutos para passar. Mas na hora que eu estava passando, eu vi que era um acidente. Uma carreta tombou do outro lado da pista descendo para o rio, só que ela pegou ali a mureta do meio, as grades, tudo, e toda a carga caiu para o lado da pista que eu estava subindo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, sabe aquele tempo que você ficou lá? Foi o tempo que aconteceu o acidente. Eu olhei assim, Jesus, obrigado pelo livramento. Porque tinham 2 carros, um caminhão e 2 carros lá que foram atingidos pela carga. Eu olhei assim, Jesus, e eu ando devagar, né? Eu ando devagar, uma carguinha caindo perto de mim. A gente vê a mão de Deus agindo. Podia ter sido comigo? Não podia. Mas eu creio que foi livramento de Deus para a minha vida. Nós vemos a mão de Deus agindo todo instante em nós. E esse é o poder de Deus, é a manifestação do poder de Deus. Esse poder de Deus, como eu já falei, é para libertar os cativos. Está lá em Êxodo 12, 40 e o versículo 51, os prisioneiros. Atos 12, 10. É a aniquilação dos inimigos de Deus e todos aqueles que se levantam contra a sua obra. Eles serão aniquilados, o poder de Deus vai fazer isso. É a provisão de alimentos. Nós falamos aqui sobre o povo de Israel, que provia todos os dias, então Deus provê. Você pode não estar vivendo o seu melhor momento, tendo aquilo que você deseja, mas a mão do Senhor está sobre você, e está suprindo as suas necessidades. Aquilo que você necessita, Ele tem te favorecido. Em quarto, nos protege do mal, doenças, desastres, ataques, tragédias. Quem passou pela pandemia aqui? Eu acho que todo mundo, né? Você está vivo, como o nosso pastor aqui fala. É que as doenças, elas passaram por nós. Você pode até ter tido sintoma, pode até ter pegado o vírus, mas você está vivo para a honra e glória do Senhor. É o poder de Deus que está manifestando na sua vida. Assim como aconteceu no passado, acontece no presente.
Assim como o poder de Deus foi na vida daqueles que nós lemos os testemunhos, é também na nossa vida. E será para o futuro também, com as promessas, com as vitórias que Ele já dispensou ao nosso respeito. É só confiarmos, entregarmos verdadeiramente a nossa vida na mão do Senhor, porque Ele vai agir. As duas testemunhas serão investidas, revestidas e possuídas pelo poder de Deus, para cumprir todo o propósito do Senhor. Nessa manhã, você está sendo revestido, você está sendo investido, e você está assim sendo possuído pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, para cumprir o propósito e viver as promessas de Deus para a sua vida. E aí nós vamos para o item 3. Mortas pela besta, o anticristo. É interessante que quando nós lemos essa parte da lição, que nós vamos ler o item aí 3.1, nós vemos que o Senhor Deus é todo poderoso, que fala o seguinte: as duas testemunhas escatológicas não escaparão à perseguição feroz e cruel que se levantará por todos os lados, visando a sua destruição. Certamente nesse tempo, os algozes desses servos de Deus utilizarão os recursos midiáticos e tecnológicos disponíveis para esse fim. Você é atacado lá na rede social porque você é crente? Alguém faz um comentário de vai, crentão, vai. Isso é perseguição. Você acha que você não está sendo perseguido hoje? Quando você chega no lugar, ele é crente. Lá no seu condomínio, ó, é crente. Na repartição que você trabalha, no teu departamento, ó, parou a conversa porque chegou o crente. Às vezes essa frase, não é aquela frase assim, pô, vamos parar a conversa porque chegou um crente. Não, vamos parar essa conversa porque chegou o crente. Isso é perseguição. Você vê que a forma da frase é diferente. Pode ser algo que representa assim um exemplo daquilo que Deus tem feito num lugar lá, mas também pode ser algo como uma perseguição. Eles nos mostram que mesmo nesse tempo de hoje, nós também seremos perseguidos. Ser testemunha de Cristo significa afrontar o príncipe desse mundo, o príncipe desse século. E quando você afronta, se levanta contra você. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar animado para isso. Para poder você ver assim, se alguém está te perseguindo, oh, glória a Deus. Isso também tem que ser o termômetro para você. Não tem que te abater, não tem que te desanimar, mas pelo contrário, te dá mais força. Estou no caminho certo, estou fazendo a vontade de Deus. Isso tem que ser um marco, você tem que ter um balizador, você tem que ter algo que vai te dizer a direção, se você está seguindo a direção certa ou não. Se estão afrontando, se estão te perseguindo, glória a Deus. Aí nós podemos falar igual Paulo falou, que o importa para mim é o quê? Viver para Cristo, porque o morrer para mim é o quê? Lucro. O nosso viver tem que ser para Jesus, representando Jesus aqui. E se vier perseguição, ainda se viermos padecer, nós estaremos com Ele para sempre. O item 3.3, que diz assim: ressuscitados por Deus na praça de Jerusalém. É interessante que eu estava lendo essa parte da lição. Em sinal, assim diz assim no item 3.3, em sinal de infame desonra, homens de vários povos e tribos e línguas e nações impedirão que as duas testemunhas sejam sepultadas. Todavia, após 3 dias e meio, os corpos jacentes na praça ouvirão a voz de Deus e ressuscitarão. O impacto desse acontecimento confundirá o mundo. O texto bíblico diz ainda que naquela ocasião as pessoas testemunharão o terremoto que abalará a cidade e tragará 7.000 homens. E acrescenta que os sobreviventes, muito atemorizados, darão glória ao Deus
dos céus. O que isso me faz ver? Que mesmo que venhamos ter perseguições, e ainda que alguém tente nos destruir, e aparentemente consiga nos destruir, aparentemente, porque foi isso aqui que apareceu, que o anticristo havia destruído, aparentemente havia acabado com as duas testemunhas. Mas nós temos um Deus, que está acima de todas as coisas, e sobre a sua mão está todo o poder, que tem o poder de fazer com que essas pessoas que aparentemente acham que te destruíram, dizer para eles assim, ó, a última palavra na vida do meu filho é minha, levanta, porque eu vou te honrar, eu vou cumprir as promessas e os milagres que eu já determinei na sua vida, e eles verão e glorificarão o meu nome, porque eu sou o Senhor da sua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que estar firmes. Se é para o Senhor, aplauda mais forte, dê um glória, dê um aleluia, louve o seu nome, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo o Senhor, de todo louvor. O item 3.4, arrebatadas aos céus. Deus chamará as duas testemunhas do céu, e elas subirão em uma nuvem, sobre os olhos perplexos dos seus perseguidores. A honra, a glória, a vitória, todos verão que o Senhor deu a última palavra a seu respeito, e glorificarão o nome, e verão assim, verdadeiramente, ali é um filho e uma filha de Deus. Concluindo, você é a luz do mundo, e tem o Espírito Santo em sua vida, para ser a testemunha do Senhor hoje. Que a sua vida seja o reflexo da presença de Jesus, e pessoas sejam impactadas pela mensagem de Cristo, através de você. Fique firme, não abra mão da sua salvação, e creia que você verdadeiramente é filho do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Deus abençoe a sua manhã nessa.